Prezados irmãos e irmãs, nosso fraternal boa tarde. Manifestar a nossa alegria de estarmos aqui mais uma vez, entre irmãos, amigos, né? Acompanhado da minha esposa, menininha, minha filha Simone, minha amiga Cida, completando aqui o quadro familiar, né, com vocês. Nós fazemos as casas de espírita, como dizia Paulo, estou em casa, né? Estou em casa. O nosso amigo Joaquim, né? Ele pediu para a gente conversar sobre o esquecimento do passado. Primeiro, a gente gostaria de dizer assim: na prática, o passado não existe, como também o futuro não existe, né? O que existe aqui agora. Ainda há pouco nós chegamos aqui, esse passado já passou, não tem mais como voltar. Filosoficamente, a gente tem o passado, o presente e o futuro. Para que a gente possa se referir ao passado, é preciso que a gente entenda que existe o futuro. E a gente vai falar um pouquinho sobre a vida futura. Porque tanto o passado, como o presente, como o futuro, reflete nossas vidas. Então é importante, interessante que a gente faça uma reflexão sobre a vida futura. Diz aqui no Evangelho, no capítulo 2, uma cena muito interessante. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito ouvir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Sou rei, afirmou, né? Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Ora, por que nós trouxemos esta passagem, né? Assim na introdução do nosso trabalho? Porque se a gente vai falar do futuro, ou melhor, do passado, a gente tem uma perspectiva para o futuro. E nós espíritas, nós cristãos, vamos dizer assim, não temos dúvida, em especial os espíritas, que nós temos esse conhecimento, né, de que existe a vida continua, das colônias espirituais, dos planos mais elevados, dos mundos mais purificados e etc. Então, se a gente, ou melhor, esta passagem do Evangelho, saindo das palavras, da boca de Jesus, afirmando categoricamente que a vida futura, ou a vida espiritual, a vida em si continua. Não temos dúvida. A gente ainda às vezes percebe pessoas religiosas que manifestam uma certa dúvida quanto a essa questão da existência de planos espirituais, onde nós aqui, ou outras pessoas de outros planetas, outras moradas da casa do Pai, desencarnam e possam ir para esses lugares. Há dúvida. Enquanto espírita, nós temos essa certeza. Principalmente porque nós temos conhecimento através das obras de André Luiz, de Emmanuel, de tantos que escreveram através do nosso saudoso
Chico Xavier, como Missionário da Luz, Nosso Lar e outros. Não é? Muito bem. Então, quando Jesus diz que ele é rei, mas não é daqui, e que o reino dele ainda não é aqui, aí a gente reflete nesse ainda. Ora, se não era naquela época, ainda não é hoje, mas um dia será. Não é? E quando ele disse ainda, significa dizer que um dia vamos chegar. Então temos a grande responsabilidade de trabalhar o nosso mundo para que um dia isso aqui seja uma das instâncias do reino do Cristo. Estamos a caminho, correto? Eu trouxe aqui uns escritos, né, manuscritos, para a gente não flutuar muito. Falando ainda sobre a vida futura, eu diria que, conforme está no Evangelho, que a vida futura deve constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Ou seja, nós nos preocupamos muito por nossos afazeres no dia a dia, com a nossa própria sobrevivência. Nós nos preocupamos muito com as coisas que nos envolvem no contexto do mundo em que vivemos, e a gente parece que esquece um pouco da questão da nossa vida real. Qual é a vida real? Essa vida que nós estamos vivendo neste momento é a nossa vida real? Não. Não é mesmo? Não. Nós estamos aqui passando um tempo. Estamos aqui estagiando, né? E conforme o nosso desempenho, nós seremos bem ou mal sucedidos. Então, vale lembrar da nosso cuidado em considerarmos que estamos na Terra, mas não somos daqui. Somos de passagem. E como tal, devemos nos preocupar com o nosso amanhã. E o amanhã para nós é a nossa vida futura. Né? Ninguém aqui é igual. Ninguém aqui é igual. Todos nós estamos. Estava falando com as irmãzinhas lá no lado de Jesus hoje à tarde. E lá trago um abraço, inclusive, eu esqueci de falar, né? Trago um abraço para todos, né? Tá aqui dessa casa. Sobre a escadinha. Nós temos uma escadinha, né? Simbolizada naquela escadinha de Jacó, onde todos nós estamos nela. Poucos de nós estamos no mesmo degrau, cada um está no seu degrauzinho, não é isso? Seu degrauzinho. Um mais embaixo, outro mais em cima, e trabalhando para a cada momento, a cada dia, a cada encarnação, como queira, a gente subir mais um degrauzinho. Quem está embaixo subir mais um degrau, quem está mais em cima subir mais um, e até o bom que é sem fim. E Jesus, para nós, está lá no topo. Para a nossa relatividade, Jesus está no topo aguardando por nós. Da vez que é o Espírito mais perfeito que passou pela Terra até hoje. A vida futura pode ser tida como o eixo do ensino do Cristo. E como tal, é o ponto de mira de todos os homens, justificando assim as anomalias da vida terrena e se mostrando de acordo com a justiça de Deus. Então, o eixo, vamos dizer assim, da doutrina cristã, e por extensão da doutrina espírita, são os ensinamentos do Cristo. Conforme a questão 625, todos nós conhecemos e sabemos, ele é o nosso guia, nos orienta, nos guia, e o nosso modelo, Jesus. E só chegaremos no topo da escada se realmente seguirmos os seus ensinamentos. Então, os ensinamentos do Cristo é o eixo, né, da sua doutrina. Aquele que se diz cristão, mas que não atenta para esse eixo,
ou seja, o ensinamento do Cristo, não está plenamente enquadrado no processo evolutivo. Né? Então, o cristão deve dirigir sua atenção para a vivência dos ensinamentos do Cristo, onde nós vamos encontrar todo o contexto, tanto do Evangelho como da doutrina, porque a doutrina não é mais nada menos do que uma renovação do Evangelho, conforme disse ele. No momento oportuno, rogarei ao Pai e enviarei um outro Consolador, com muitas coisas que no momento não posso informar, mas que virá. E veio, está entre nós. Nós espíritas não esperamos o retorno de Jesus. Primeiro, porque Jesus nunca nos deixou. E segundo, porque o que ele tinha que enviar, que mandar, já mandou. A doutrina espírita é esse grande leque, baseado na filosofia, na religião e na ciência, que tem, vamos dizer assim, pano pelas mangas por muitos e muitos e muitos séculos. Então a gente está bem aquinhoado, precisando apenas a gente se dedicar o máximo que nós pudermos para que possamos alcançar o topo da escada, né? Ou as alturas desejáveis. O homem é um ser pensante, inteligente, e sua destinação espiritual será sempre alcançar a sua cristificação. Portanto, o seu papel é de ser sempre bom a cada dia, cada vez melhor. Nós não temos limite na busca da nossa bondade. Quanto mais a gente buscar entender, compreender, refletir, modificar, se transformar, quanto mais, melhor. Nunca vamos nos considerar plenamente acabados no aspecto moral e no aspecto do conhecimento espiritual. Lembrando o grande filósofo da humanidade, Sócrates, eu sei que nada sei. Que bom, né? Olha só, sei que nada sei. Porque quanto mais a gente se aprofunda, quanto mais a gente busca, a gente sabe menos. A gente fica até às vezes receoso, vou chegar lá, o que é que eu vou falar? Não é? Porque na realidade a gente não sabe muita coisa. Diante do que existe, os espíritos vão regando aos pouquinhos, vão trazendo aos pouquinhos. Né? A ciência está aí a todo vapor. A computação está a todo vapor. A tecnologia está a todo vapor. E a gente, moralmente, ainda está engatinhando. Então precisamos trabalhar a nossa intimidade, o nosso aspecto, no sentido de mudarmos e nos esforçarmos nessa subida moral. Que a humanidade está precisando muito no momento. Né? Inclusive nós. Então, o objetivo do cristão, ou do homem na Terra, é a sua cristificação. Olhar Jesus como modelo e acompanhar os passos, procurando imitar o Cristo. Imitar o Cristo. Porque senão a gente vai ficar na contemplação de braços cruzados e a espiritualidade espera por nós. Emmanuel diz assim, Deus, ou nós contamos com Deus, e Deus conta conosco. Jesus, esperamos por Jesus, Jesus espera por nós. Né? A evolução é uma lei da natureza e ninguém pode eximir-se dela. Daí Jesus dizer, nenhuma das ovelhas de meu Pai se perderá. Isso é muito confortador para nós.
Porque quando a gente percebe que, apesar de um bom número de pessoas na humanidade avança, procura evoluir por diversas formas, nós temos também, irmãos nossos, que ainda estão distantes da visão da questão de valores, principalmente com relação à vida humana e etc. Ora, dá uma ideia que esses irmãos, né, até mesmo fundamentados nas culturas religiosas, esses irmãos vão ser banidos, sem remissão, sem condições de acompanhar o processo, mas a gente vai ouvir o Cristo dizendo: nenhuma das ovelhas de meu Pai será perdida. Ou seja, todos nós somos filhos de Deus. Sejamos bons ou maus, dedicados ou não, temos religião ou não, qualquer criatura, qualquer ser vivente é filho de Deus. E como tal, será acolhido no reino do Pai. Agora, cada um vai estabelecer o seu tempo. Aquele que busca caminhar mais rápido, com certeza alcançará o topo da montanha ou da escada mais rápido. Aquele que morgar, né, vamos falar na gíria, né, ficar estagnado, vai chegar também. Vai demorar, mas vai chegar. E nessa demora, nós vamos ver a imagem da estrada, do caminho estreito e da estrada larga. Todos chegarão ao Pai. Tanto os que caminham pela estrada, pelo caminho estreito, como aqueles que caminham pela estrada larga. Mas aquele que se esforçar mais, aquele que renunciar mais, aquele que amar mais, aquele que construir mais, com certeza, pela lei, né, das coisas, chegará à frente. E aquele que dormir no ponto, ou dormir na margem da estrada, vai demorar mais. E nessa demora também existem muitos obstáculos, muitos contratempos, muita dor, muito sofrimento, porque é o tempo que está reparando o mal que cometeu. Mas todos estamos sujeitos à lei de Deus. Muitos creem na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda muito vaga e incompleta, e por isso falsa em diversos pontos. Aquela história, né? Você morreu, é bonzinho, vai direto para o céu. Mas você não é bonzinho, vai direto para o inferno. Mas aí, como é que fica a história do filho, a mãe, o pai, que ama o filho, a mãe é boa, vai para o céu, chega lá, Senhor, cadê meu filho? Não, pode não, ele tem que ir para o inferno. Mas eu estou aqui feliz, meu filho do inferno, do sofrimento, da dor e tal. Fique o seu céu, vou para o inferno. Não é assim? É a história? A mãe fala. A mãe chegou lá no céu, foi chamada, né, uma senhora mãe, uma mãe maravilhosa. E aí o filho, transviado aqui na terra, chegou também, né? Aí, olha, vai entrar a mãe, mas o filho não, o filho vai para o inferno. Ah, não, mas peraí, senhor, né? É, senhor, senhor, me permita que meu filho fique comigo, e para a minha felicidade ficar completa aqui na terra, ou no céu, eu tenho que estar com meu filho ao meu lado, mas não pode que ele é pecador. Não, mas eu dei uma oportunidade, não posso. Mas, Senhor, eu preciso que ele esteja ao meu lado. Não, não pode. Então, fique com o seu céu que eu vou para o inferno, meu filho. Olha que simbologia interessante, né? Não é verdade? Então, isso é o quê? São um desvio da mentalidade com relação à vida futura. Ninguém vai sair daqui direto para o céu. Avalie o céu cheio de gente como nós. Fofoca,
né? Né? Fofoca, preguiça, comodismo, né? Críticas. Deus não aguentaria, né? Arrasta todo mundo, tudo embora daqui. Despejava todo mundo, né? Mas a gente, como espírito que somos, conhecedores das escalas espirituais, graças a Deus, a gente tem essa concepção, na lógica, de que vamos galgando nossos degraus de acordo com o nosso merecimento e de acordo com os nossos méritos. Tá? Somos nós que determinamos as nossas conquistas. Né? Como o Espiritismo, com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade material que os fatos demonstram, pelos próprios espíritos, patenteiam, assim, a verdadeira justiça de Deus. Ora, todos nós estamos sujeitos à lei divina. Né? O Espiritismo nos mostra justamente que essa condição é o fruto do nosso esforço. Que não há essa fantasia de você morreu, desencarnou, tem algum mérito, vai direto para o céu. Você não, vai para o inferno. Não. Que Deus seria esse? Que justiça divina seria essa? Em que o indivíduo cometeu um ato, violou a lei, às vezes uma única vez, e por isso será eternamente jogado nas profundezas do inferno. Sofrimento eterno. Um pai material não faz isso. Nós não fazemos isso com nossos filhos. A gente, no máximo que a gente pode fazer é dar um castigozinho ali e tal. Mas a gente não condena o sofrimento eterno. Seria uma dor terrível para nós, para um pai, para uma mãe. E Deus. E Deus. De forma que a espiritualidade está aí mostrando as comunicações mediúnicas, as obras literárias trazidas pelos espíritos, os compêndios doutrinários. É só querer ver, sentir e buscar compreender. Se o preconceito não impedir, é fácil a gente absorver essa realidade. Então, graças ao Espiritismo. A mensagem prometida pelo Cristo. Não foi qualquer um que mandou, não. Não é uma coisa assim, casual, inventada por um professor francês, e como muita gente pensa. A doutrina espírita ainda é muito pouco conhecida. Porque aqueles que não aderem, que não conhecem, que não querem saber, fazem questão que isso aconteça. A gente vê às vezes o pessoal falar, né? Fulano, no Congresso Nacional, de vez em quando um deputado lá, os católicos, os evangélicos, e eu fico aguardando. E os espíritas, cadê? Nada. Ora, hoje nós somos milhões de espíritas no mundo inteiro, principalmente no Brasil. Né? Mas passa despercebido. Como se o espiritismo fosse inimigo das outras religiões, quando a gente sabe que para nós chegar aqui um irmão nosso evangélico, chegar um católico, seja lá quem for, meu irmão, sente, fica à vontade, esteja em casa, sem nenhuma pretensão de querer conquistar ninguém para permanecer aqui. Nossa casa, de vez em quando a gente recebe um irmão evangélico, para uma família fraterna, uma conversa e tal, uma irmã. E a gente diz, olha, você, quando terminar o tratamento, você tem carta livre. Quer permanecer? Permaneça. Se não quiser, pode ficar à vontade. Não tem nenhuma imposição para você permanecer na casa. Porque as pessoas às vezes pensam que se for, tem que ficar. Não, nada disso. Não cobramos nada a ninguém, né, meu irmão, para frequentar a casa, estar na casa, não cobramos. Então, tudo é por amor. De forma que a doutrina espírita, para nós, é uma riqueza. É uma riqueza.
e nos faz refletir sobre a questão da justiça de Deus. Deus é justiça plena. Nós, a partir do momento que a gente falhar, que a gente errar, e a gente receber, vamos dizer, a corrigenda ou a reparação, nós temos que reconhecer que erramos. E não vamos ser contra Deus, não vamos xingar ninguém, porque a gente foi submetido à correção. Temos que reconhecer que erramos e vamos assumir que erramos. É importante. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, o que vale dizer na vida futura, as vicissitudes, o sofrimento, dores e tribulações dessa vida implicam no nosso passado, no nosso presente e no nosso futuro. Certo? Então, nós somos seres inteligentes e sabemos que qualquer ação que nós praticarmos, se ela for boa, vai implicar no nosso bem-estar na vida futura e até na vida presente. Se for mal, o nosso procedimento, vamos arcar com as responsabilidades e vamos também colher as consequências. O fato é que nós estamos na sequência dos fatos. Se for preciso, teremos que responder pelos nossos atos. Isso aí ninguém pode. Obrigado. Dizer o contrário. Tá certo? Então tudo está relacionado ao nosso passado, ao nosso presente e ao nosso futuro. No passado, porque colheremos ou estamos colhendo o que plantamos. Não é assim? Se a gente sofre hoje, já começamos a entrar no passado, a gente tem que parar e pensar, por que eu estou sofrendo? Ora, se Deus é justo, se o meu vizinho não sofre e eu sofro, é porque eu mereço. Estou merecendo. E se eu estou merecendo e nada fiz agora, então estou colhendo as consequências da minha vida passada. Não resta dúvida. Encararei esse sofrimento com resignação ou com lamúria, vai depender de mim, do meu estado espiritual. Se eu tiver plena convicção do que eu rezo, a doutrina dos Espíritos, eu vou agradecer a Deus. Agradecer porque está me dando a oportunidade de eu resgatar os meus erros, minhas falhas, minhas faltas. No presente, porque estamos semeando. Tudo que nós estamos fazendo hoje é uma semeadura. E com certeza, amanhã nós vamos colher. Gente, isso assim, a grosso modo, parece uma ladainha, mas é verdade. Isso nos dá uma segurança no nosso procedimento, no nosso caminhar, nos nossos procederes, né? No nosso cotidiano. É só a gente ter a humildade de parar e pensar. No mundo que nós estamos vivendo hoje, mundo corrupto, de todas as formas a gente está sendo tentado, temos que ter muito cuidado para não cair nas ciladas da vida. Nos hábitos, a gente tem que ter muita persistência no bem. No futuro, porque vamos colher, é evidente. Então, todas as nossas atitudes, nossas ações, elas terão essas consequências. Na pergunta 392, livro dos Espíritos, por que perde o homem ou o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Deus é tão grandioso, é tão engenhoso, é tão sublime, que Ele nos criou com tantos dons, nos deixar no centro da selva amazônica e nos der uma bússola, nós vamos nos dirigirmos
até encontrar um norte. Porque nós somos seres inteligentes. Se nos colocarmos numa plantação, num sítio, a gente não vai morrer de fome, que a gente vai ter a capacidade de buscar alimento. Eu cheguei aqui, vi um pé de manga ali, falei, normal, quanta manga, né? Tá caindo. Ora, se a gente tivesse muita fome, aquelas manguinhas que estavam no chão, a gente ia ali, lavava e comia. Passou a fome. Então nós temos muitos dons, mas Deus achou por bem retrair um dom nosso. Não é? Que dom foi esse? O de lembrar das coisas do passado. Dos passados. Nós não lembramos do passado. Não é? A gente lembra das coisas que a gente cometeu nessa vida, fez nessa vida. Algumas, nem tudo a gente lembra, mas algumas coisas que marcou, né? A gente lembra. As coisas bestas, bobagens. Quando era criança, em torno de uma saca de farinha, correndo ali com os meninos, né? Houve uma coisa, houve aquilo, a gente lembra da hora. O joguinho de castanha, né? Dados, jogando castanha, com a roupa cheia de óleo, maturi dos cajus. Lembra? Cavalinho de pau, uma varinha, a gente batendo e correndo, né? Não sei se vocês brincaram assim, eu brinquei muito com isso. Menino pequeno, 3, 4 anos. A gente lembra. Não é isso? Mas as coisas do passado, a gente não lembra. Mas é porque a gente não tem vida anterior? Seria isso? Não. A gente sabe que a reencarnação é uma realidade. É porque Deus, na sua imensa sabedoria, aqui, vamos lá, vamos repetir. Porque perde o homem, ou o espírito encarnado, a lembrança do seu passado? Resposta. Não pode o homem, nem deve saber tudo.